Natan Batista Job, presidente da nossa convenção e da igreja em Porto Alegre, e de todos os servos de Deus, vossos irmãos, e das igrejas co-irmãs ali no estado do Rio Grande do Sul. O Senhor tem abençoado o trabalho lá no extremo sul do país. A nossa igreja este ano ali no Rio Grande está na comemoração dos seus 80 anos de Pentecoste, fogo, poder e glória de Deus. Então, recebo as saudações afetuosas, fraternais do povo gaúcho e da igreja que serve ao Senhor ali. Evidentemente, nós estamos agradecidos a Deus pela oportunidade de estarmos nesta escola bíblica e também com temor e tremor, porque não poderia ser diferente. Não estamos com a intenção, seria muita pretensão nossa vir aqui querer ensinar, não é isto que está em nosso coração. Nós viemos para rever os irmãos, abraçá-los e sermos abençoados juntos pelo Senhor e compartilharmos alguma coisa que passa por nosso coração. Vamos abrir a Bíblia em Atos dos Apóstolos. Atos dos Apóstolos, o capítulo de número 2, versículos 44 a 47, já que estaremos falando sobre crescimento da igreja, que está na página 12 da nossa apostila, na página 12, e nós queremos fazer esta leitura bíblica como base do que vamos falar nesta manhã. Nos diz assim a palavra do Senhor: todos os que criam estavam juntos e tinham tudo em comum. Vendiam suas propriedades, fazendas, repartiam com todos, segundo cada um tinha necessidade. E perseverando unânimes todos os dias no templo, e partindo o pão em casa, comiam juntos com alegria e singeleza de coração, louvando a Deus e caindo na graça de todo o povo. E todos os dias acrescentava o Senhor à igreja aqueles que se haviam de salvar. Amém. Meus queridos, evidentemente, a nossa preocupação como líderes, como obreiros, como pastores, sempre gira em torno do objetivo principal, que é vermos a igreja do Senhor crescer e o nome do Senhor Jesus, através dos resultados de nosso trabalho, ser glorificado na nossa vida e no trabalho em que estamos a fazer. Esta é a preocupação de qualquer obreiro fiel, de qualquer obreiro responsável, até porque todos nós sabemos que haveremos de prestar contas diante de Deus. Nós sabemos que não somos donos da obra, donos da igreja, nós somos apenas servos, mordomos, que estamos administrando os bens do nosso Senhor. Ele confiou-nos uma parte do seu tesouro e um dia os talentos que recebemos, as oportunidades que recebemos, as almas que não são nossas, pertencem ao Senhor Jesus, todo este patrimônio espiritual, pessoal, moral, nós haveremos de prestar contas diante do Senhor. E a Bíblia nos demonstra, em várias oportunidades, nas parábolas dos talentos principalmente, que Ele exigirá de nós produtividade, Ele exigirá de nós resultados, até porque recebemos o que recebemos sem merecer, recebemos a salvação sem merecer, só por graça, glória a Deus. Recebemos o dom ministerial, a chamada, sem merecer, é por graça de Deus. Recebemos a oportunidade de trabalharmos para o Senhor sem merecer, é por sua graça e misericórdia. Recebemos a oportunidade de servir a Ele na sua igreja sem merecer, também por graça, aleluia. Recebemos a oportunidade de sermos retirados de um mundão de miséria e estarmos assentados junto aos príncipes sem merecer, é por graça do Senhor e por sua bondade.
E baseado nesta manifestação grandiosa de sua graça sobre nós, é que nós temos os recursos para fazermos uma obra com resultados. E se não apresentarmos resultados, não há dúvida, com resultados ou sem resultados seremos cobrados, mas se tivermos resultados, certamente seremos galardoados. É visando esta preocupação de sermos produtivos que nós queremos compartilhar com os irmãos algumas porções do assunto que está nesta apostila, que é o crescimento da igreja. Evangelizar é difundir, é pregar as boas novas, é declarar o perdão de pecados, a ressurreição dos mortos, através do que nos ensina as Escrituras, é demonstrarmos as evidências do poder do Espírito Santo, da palavra do Senhor, e demonstrar que o Senhor Jesus é Rei, é Senhor, é Salvador. Isto é evangelizar. Mas nós sabemos que nem todo evangelismo resulta em crescimento da igreja. Sabemos que nem todo evangelismo resulta em crescimento da igreja. Nem todo esforço que fizemos resulta em crescimento da igreja. E todos nós queremos que a igreja cresça. Amém? Todos nós queremos. Eu trabalho numa região no estado do Rio Grande do Sul, uma das regiões lá da parte sul do nosso país, mais difíceis no que diz respeito ao crescimento da igreja, devido à cultura. Eu trabalho no centro da colonização alemã, na cidade de Ivoti. 40% das pessoas daquela cidade só sabem se comunicar em alemão. Se você chegar lá em Ivoti, você vai procurar um escurão assim que nem eu, na cidade só vai encontrar eu mesmo. E pela cultura europeia que domina aquela região, o ritmo de crescimento da igreja, a metodologia de trabalho é diferente. E eu estou tão contextualizado na cultura alemã que Jesus me deu um filho alemão, adotivo, é o Juliano. Ele tem 20 anos, é um filho loiro, de olhos azuis. Quem chega lá na porta da casa e ele vai receber, olha para ele e diz assim: Jesus fez um milagre aqui na casa do pastor Luiz Antônio. Porque Jesus é de milagres, né? Jesus faz milagres. É lá onde eu trabalho. É uma região com ritmo de crescimento diferente. E todos nós sabemos que de lugar para lugar muda, mas nós queremos que a igreja cresça. Por que não cresce? Porque muitas vezes, apesar dos esforços que fizemos, dos investimentos que fizemos, qual o pastor, qual o líder de igreja que já não passou por aquele momento de reflexão após um grande investimento evangelístico, uma cruzada evangelística, um projeto evangelístico, não alcançou os resultados que esperava e começa a se questionar? É baseado nestas preocupações, nesses questionamentos, que nós queremos compartilhar com os irmãos alguns pensamentos baseados nesta apostila, porque nós devemos saber que, independente do lugar aonde estivermos, nós temos que produzir resultados. Independente da situação em que nos encontrarmos, nós temos que produzir para o reino do Senhor Jesus. Independente dos recursos à nossa disposição, nós temos que alcançar resultados. Independente da metodologia alcançada, nós precisamos produzir para o reino do Senhor Jesus. Precisamos. E por que muitas vezes os nossos esforços não resultam? Porque fazer a igreja crescer, eu sempre digo, é diferente de juntar povo. Juntar povo, todos nós sabemos, é relativamente fácil. Não é tão fácil assim, mas é relativamente fácil. Agora, constituir uma igreja para Deus, dinâmica, crescente, com crescimento harmonioso, equilibrado, fundamentado na Bíblia Sagrada, que venha glorificar o nome do Senhor, eis a questão. Eis a questão. Qualquer obreiro responsável conhece esta labuta, esta dificuldade, glória a Deus. Mas nós cremos, eu creio, todos nós sabemos, confiamos que a palavra do Senhor possui para nós todos os resultados, para que possamos ser frutíferos para o reino do Senhor. O crescimento da igreja, portanto, é diferente da evangelização.
A evangelização faz parte do processo de crescimento. Crescimento da igreja investiga a natureza, a expansão, implantação, multiplicação, funcionamento e saúde da igreja. São esses fatores que nós analisamos aqui neste material. A base, o fundamento, a natureza da igreja que queira crescer, como expandi-la, como implantá-la, multiplicá-la, a maneira que ela deve funcionar, qual é o seu estado de saúde, a sua saúde espiritual, para que ela possa realmente crescer e crescer da maneira que a Bíblia aprove. Não é um crescimento aleatório, não é um crescimento de qualquer maneira, tem que ser um crescimento bíblico, fundamentado nas Escrituras Sagradas. Eu gostaria logo, para nós sermos bem objetivos, de ir com os irmãos aqui na página 13, onde nós observamos exatamente aqui no item B da parte A, está aqui a introdução à teologia do crescimento da igreja, as 3 provisões, os 5 princípios da evangelização do mundo, os 4 objetivos, o duplo resultado e os desafios e tendências no crescimento da igreja. Nós analisamos aqui, irmãos, o fato de que a igreja primitiva também enfrentou desafios. Os desafios para o crescimento da igreja não são nenhuma novidade desta época. A igreja primitiva também teve que vencer desafios, teve que transpor barreiras, buscar formas, métodos, orientação do Espírito Santo, para que pudesse alcançar resultados. E se nós observarmos os Atos dos Apóstolos, as frentes missionárias, as frentes evangelísticas, nós vamos concluir que o cristianismo nasceu num ambiente completamente hostil, completamente contrário aos princípios da nova fé, as perseguições. Eu estudava esta semana os desafios de Paulo, especialmente na sua segunda viagem missionária, que foi a sua viagem, a sua empreitada missionária mais frutífera. Os desafios que aquele homem enfrentou, as barreiras que ele precisou vencer em Antioquia da Pisídia, Icônio, Listra, Derbe, a orientação do Espírito Santo quando chegou em Troade. Ele queria ir para a Ásia, teve que ir para a Macedônia, entrar na Europa, em Filipos, uma região difícil. Na verdade, o cristianismo nascente de Atos dos Apóstolos também enfrentou desafios. Os desafios não são características tão somente da nossa época. Às vezes nós começamos a pensar, vivemos uma época difícil da igreja crescer. Meus irmãos, nunca foi fácil. Quem disse que foi fácil alguma vez mentiu, ou não sabe o que é pastorear a igreja. Não sabe o que é fazer com que uma igreja entre em movimento, se dinamize. Nunca foi fácil, mas apesar das dificuldades, a história prova que o Evangelho, como poder de Deus, sempre triunfou em qualquer situação, em qualquer circunstância. Nós temos a mesma Bíblia, o mesmo Jesus, o mesmo Espírito Santo, o poder do Evangelho ainda permanece inalterável. Nós temos condições de vencer os desafios atuais. Mas como a igreja primitiva venceu? Os desafios da hostilidade contra aquela nova forma de vida. Observe bem, a igreja primitiva enfrentava 2 grandes desafios principais: o poder político, monopolizado por Roma, e o sistema religioso idólatra, as filosofias dominantes da época. Tudo era anti-Deus, tudo era anti-Cristo. Nós colocamos aqui 2 respostas. Primeiro, eles venceram reciclando os seus métodos sobre a orientação do Espírito Santo. Segundo, eles venceram reorientando os seus objetivos e estratégias. Para cada desafio que a igreja primitiva enfrentou desde o início, a dificuldade da convivência entre os gregos e os judeus, lá no capítulo 6 de Atos dos Apóstolos, a dificuldade de compreenderem a visão até os confins da terra, foi necessária uma nova frente missionária em Atos 13, em Antioquia, onde Paulo e Barnabé foram enviados, e assim por diante.
O Concílio de Jerusalém, no capítulo 15 de Atos dos Apóstolos, colocou os irmãos numa nova perspectiva, numa nova compreensão do Evangelho. A igreja primitiva, irmãos, venceu os seus desafios, reorientando a sua metodologia baixo a orientação do Espírito Santo. Eu creio piamente que hoje, aqui, enquanto nós estamos nesta escola bíblica, o Espírito de Deus tem um novo método para revelar ao seu coração, obreiro, líder, pastor, para que você possa vencer os desafios do lugar aonde você trabalha. Nunca foi fácil, não é fácil e nunca será fácil. Nós temos um inimigo a combater. Nós temos um mundo que é hostil à nossa maneira de ver, à nossa fé, à nossa postura. Mas a Bíblia diz que nós somos sal da terra e luz do mundo. Temos o poder do Evangelho e o Espírito Santo ainda está conosco para nos orientar. Agora nós temos que estar abertos a esta reorientação do Espírito Santo. Nós temos que aceitar o que o Espírito Santo tem de novo para revelar hoje, aqui, agora, para a nossa vida. E temos que ter a humildade suficiente de, quando concluirmos que um método não funcionou, reconhecermos que não funcionou e temos a disposição de começar tudo de novo, mas do jeitinho que Deus quer que a gente recomece. Glória a Deus. Não da nossa maneira, não da nossa forma. O Espírito Santo tem um método específico para cada igreja, para cada região, para cada situação, do seu jeitinho, da sua maneira de ser. Você sabe, eu sempre digo que Deus não precisa de fotocópias, Deus não precisa de xerox. Você é matéria-prima nas mãos de Deus e Deus tem um novo método para revelar para a sua vida. Deus lhe chamou, Deus lhe escolheu, Deus lhe levantou. E se você está em paz com Deus, está fiel, está cumprindo a Bíblia, não perca as esperanças, não desanime. Se o trabalho não está produzindo, dobre os joelhos e o Espírito Santo vai te dar um novo método. A verdade é, meus irmãos, que o crescimento da igreja depende de Deus, mas através de nós. Através de nós. Deus dá o crescimento, mas dá o crescimento através de nós. E para que o crescimento da igreja se efetive através de nós, nós temos que estar abertos ao que o Espírito Santo quer dizer hoje para a minha vida e para a sua vida. Eu estive no campo missionário 3 anos e meio, e numa região muito difícil, a República Oriental do Uruguai. E naqueles momentos difíceis que todo missionário passa, e eu sei que todos os irmãos aqui têm esta experiência, e eu dou glória a Deus por todos aqueles vitoriosos no campo missionário que conseguem fazer coisas extraordinárias. Mas você sabe, quando o missionário vem contando tanto prodígio e maravilha, eu creio que Deus faz, mas eu fico questionando, eu quero ver realmente como é que é. Porque às vezes, meus irmãos, quem não tem a experiência real do dia a dia da evangelização, às vezes não compreende muito bem as dificuldades. Eu dou glória a Deus por todos aqueles vitoriosos, mas eu aprendi algumas coisas lá no campo de missões. Fui enviado por uma igreja líder no nosso estado, uma igreja de uma visão muito grande e muito instruído e orientado pelo pastor. E eu cheguei no campo missionário pensando comigo, é só eu pegar a Bíblia, caminhar daqui para lá e de lá para cá e a igreja vai crescer. Cheguei evangelizando, correndo, evangelizando ao ar livre, entregando folhetos. E fiz uma visita a uma pessoa. No primeiro dia tinha uma multidão naquele culto daquela nova igreja. Tinha 5 pessoas. E veio uma senhora cancerosa e nós oramos. Jesus curou ela naquela noite. Naquela semana visitei aquela senhora. Ela foi fazer um exame médico 3 dias depois. Não tinha mais nenhum sinal do câncer. E eu cruzei os braços e disse, glória a Deus, agora a igreja vai encher com esse testemunho, porque esta mulher virá na igreja e vai trazer outros. Nunca mais ela apareceu na igreja. Continuei evangelizando. Um outro dia evangelizei um senhor que estava cego, orei por ele, fui para casa. No outro dia ele mandou a notícia, brasileiro, eu não sei o que você tinha nas mãos, mas quando você impôs a mão sobre a minha cabeça, a cegueira foi embora. E eu dei glória a Deus, disse, agora Jesus curou este cego, e ele vai vir para a igreja vai encher. Ele nunca apareceu na igreja.
Anunciei um batismo com 7 pessoas. No terceiro mês que estava no campo de missões, tinha 7 candidatos. Anunciei para o mundo todo que ia batizar 7. Quando estava chegando perto do batismo, um desistiu, o outro também desistiu, e o terceiro desistiu. Quando chegou no dia do batismo, tinha 4 só para batizar. E eu disse, que vergonha, os meus colegas vão vir aqui, e não vai ter ninguém para batizar. O pastor vai vir ver o resultado da obra. Eu sou um obreiro fracassado. E chegou no dia do batismo, ainda tive que sair de carro, buscando os 4 para batizar. Eu digo, Jesus, onde é que eu estou? Um dia eu fui orar, e disse, Senhor, eu estou no lugar errado. Não tenho chamada, eu me equivoquei, eu vou me embora, Senhor, não pode ser. A igreja está investindo. O Espírito Santo disse assim para mim, tu tens que te humilhar e aprender tudo de novo, porque aqui é outra realidade. E eu perguntei, Senhor, mas e os canudos de teologia que eu tinha? E as escolas bíblicas que eu fiz? E o meu diploma de Química Industrial? O Espírito Santo disse, esquece tudo isso e aprende tudo comigo de novo, porque eu vou te ensinar como é que se trabalha. Xarabacantaraba. Se nós queremos que o Espírito de Deus nos dê uma metodologia nova para crescer, vamos nos humilhar, voltar aos pés da cruz, deixar que o Espírito Santo nos ensine. Não pense que sabemos tudo, irmãos. Ainda temos muito a aprender, o Espírito Santo tem algo a nos ensinar aqui. Já sei tudo, sei como é que faz, não sabemos não. Hoje, aqui agora, o Espírito de Deus tem uma revelação nova, uma metodologia nova para você. Deu certo para o ano passado, para este ano Deus tem algo novo para a sua vida. Para este ano Deus tem revelação nova para o seu ministério. Deus tem revelação nova para a sua igreja. Glória a Deus. Saí evangelizar um outro dia, casa por casa, folheto por folheto, sozinho. Pastor Alberto me visitou lá nesse período. Ninguém se convertia. Numa região de italianos, onde outra vez o único escurão na cidade era eu, com 45 mil habitantes. Ninguém aceitava nem o folheto que eu falava, que eu entregava. Um dia eu cheguei, numa tarde muito quente, cheguei na casa de uma senhora, uma favela, e pedi um copo d'água. Já tinha caminhado vários quilômetros evangelizando a pé, e cheguei sem nenhuma fé naquela casa. Pedi água, não disse que era pastor nem missionário, só queria um copo d'água e me sentar e descansar um pouco. Eu estou falando de coração para coração. Nós não podemos ser hipócritas. Cada um sabe que é difícil fazer a igreja crescer. Aleluia. Todos nós sabemos que isso não é brincadeira, não. Quando eu fui sair agradecer a água, aquela senhora disse: faça uma oração daquelas que o senhor faz lá na sua igreja por mim. Pode ser que ocorra um milagre na minha vida. Eu fiquei assim impressionado. Mas como é que ela sabe que eu sou pregador, missionário? Eu não disse nada para ela. E ela disse para mim: pode ser que um dia eu levante essa cadeira de roda e eu vá lá lhe visitar nesta igreja? Faz quantos dias que eu não como, não bebo, não durmo, eu estou destinado à morte. Enfim, foi uma choradeira. Eu orei por ela, irmãos, só crendo na palavra do Senhor, porque no meu coração eu estava desanimado, derrotado, destroçado, entristecido. Cheguei em casa e a minha esposa disse, a irmã Isabel disse: e meu velho, quantas almas ganhou hoje para Jesus? Ninguém. Mas como ninguém? Ninguém aceitou Jesus. Só uma velhinha lá que eu orei por ela, mas nem pedi para ela aceitar Jesus, nem fiz o convite. E quem é que vem no culto hoje de noite? Acho que é eu e tu de novo. Quando chegou de noite, irmãos, na hora do culto, 7h30, naquela grande igreja que era na sala da minha casa, 3 metros por 4, eu comecei o culto como se estivesse pregando para 5.000 pessoas, mas só Deus sabia o meu coração. Só Deus sabia o desânimo que eu estava. Cantei alguns hinos da harpa. Quando eu olho assim naquela sala, entraram 2 cachorros. Eu digo, ó. Atrás daqueles 2 cachorros entraram 3 crianças. Atrás daquelas 3 crianças entraram 2 senhoras. Uma delas, ela que era a senhora de 82 anos que eu orei por ela à tarde. Chamava-se Ramona.
Ela entrou, eu fiquei perplexo, ela olhou para mim, eu fui apresentar, ela disse: antes que o senhor fale, eu quero dizer o seguinte: depois que o senhor impôs as mãos sobre mim e virou as costas, eu levantei da cadeira de roda, eu prometi que ia vir hoje aqui. Aquela mulher foi a maior evangelista que eu tive naquela cidade. Xarabacandarabahá. O Espírito Santo tem um método novo para lhe mostrar aqui. Você não pode desistir do seu ministério, não pode deixar de crer que o seu trabalho pode crescer mais. Creia, 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 creia. Deus ainda é o mesmo, o Evangelho ainda é o mesmo. Xarabacandaramaharabagás. Aleluia. Se você depender do Espírito Santo, não tem ministério fracassado. Não tem. O Senhor é poderoso para dar crescimento ao teu ministério, crescimento à igreja. Louvado é o nome de Jesus. Passaram-se alguns meses, aquela senhora se converteu. Em virtude do seu testemunho, batizamos outras pessoas. Outro dia, naquele estado de preocupação que todo obreiro passa, eu dizia: Senhor, passou a primeira unção, ninguém mais se converte, e agora? Eu preciso de algo novo. Um dia eu estava vindo de Montevidéu no ônibus, e eram 2 horas da tarde, o Espírito Santo disse para mim: desce do ônibus. Eu desci. Parei na frente de uma empresa, Empresas Massaro, e o Espírito Santo disse para mim: entra aqui, e eu entrei. Cheguei no escritório daquela empresa, tudo vazio, tinha 5 moços lá no fundo. Eles vieram perguntar para mim o que eu queria, nem eu sabia. Eu comecei a falar de Jesus, disse: hoje de noite eu tenho um culto, espero vocês lá no culto. Cheguei em casa de novo, a minha esposa perguntou: e meu velho, quantos aceitaram Jesus hoje? Olha, eu falei de Jesus para uns moços lá, mas acho que aqueles empresários nunca vão entrar aqui nessa casa feia. Chegou quinta-feira de noite, aqueles 5 moços estavam na igreja, aceitaram Jesus. Deus me deu uma mensagem profética a um deles. 6 meses depois eu os batizei. Eram 5 empresários. E meu pastor me pediu que viesse de volta, e eu retornei. Deixei um obreiro no meu lugar. Aquele obreiro que ficou no meu lugar desmontou tudo que eu fiz. Que tristeza. Quantos aqui já tiveram esta experiência? E por alguns anos eu carreguei aquela mágoa, aquela tristeza. Disse: Senhor, trabalho perdido, dinheiro perdido, esforço perdido, Senhor. Não ficou nenhum resultado da obra. Que vergonha. O evangelho que eu preguei, os irmãos que me ajudaram, será que não foi certo o que eu fiz? O ano passado eu recebi um telefonema, e um castelhano me dizendo assim: meu pastor, venga me visitar. Eu disse: quem é o senhor? Eu sou pastor. Pastor quem? Sou o pastor Santiago Massaro, que naquela quinta-feira o senhor evangelizou. Aleluia. A profecia que o senhor falou se cumpriu. Hoje eu sou pastor. Visitei a sua igreja. Todos os membros da igreja vieram me visitar, e eu recebi consolo de Deus, porque todos me disseram assim: pastor, nós somos salvos porque o senhor obedeceu à voz do Espírito Santo e foi lá e ganhou o nosso pastor para Jesus. Creia que Deus vai dar crescimento ao teu ministério. Não desista de depender do Espírito Santo. Não desista de crer que o Senhor pode dar crescimento à obra que tu estás fazendo. Permaneça crente, fiel, dependendo. Glória a Deus. Irmãos, nós não somos melhores um do que os outros. Todos nós passamos por esses momentos de luta, de sofrimento, de decepção. Mas há um Deus que nos chamou, que cuida de nós e que é poderoso para nos reorientar. Deixa o Espírito de Deus nesta manhã reciclar a tua metodologia de trabalho. Ele tem uma nova forma, uma nova direção, uma nova orientação para a sua vida. Ele tem. Quantos podem crer nisso e dizer glória a Deus? Nós precisamos seguir o que a igreja primitiva seguiu. Ela aceitou que o Espírito de Deus reciclasse a sua metodologia. Imagine os irmãos, ou melhor, observe os irmãos em Atos dos Apóstolos, os choques que existiram
entre a revelação que Paulo recebeu, a nova revelação que Paulo recebeu, a revelação da graça, o evangelho aos gentios, o choque que se gerou no seio da igreja. Mas houve um Tiago, homem cheio do Espírito Santo, pastor da igreja em Jerusalém, que no momento do choque viu que aquele moço, Paulo, com uma nova metodologia, estava dirigida pelo Espírito Santo e não podia impedir o crescimento da obra. É necessário reciclarmos os métodos sob orientação do Espírito Santo. É necessário reorientarmos os nossos objetivos, as nossas estratégias sob a orientação do Espírito Santo. Nunca fora de sua orientação. Seguirmos a orientação do Espírito Santo permanece sendo o principal segredo. Eu avaliava Atos dos Apóstolos a partir do capítulo 13, nesta semana, enquanto viajava, estudando a Bíblia, lendo livros. Em cada um daqueles capítulos há um elemento sobrenatural. O Espírito Santo ou dirigindo por visões, sonhos, revelações, profecias, novas fórmulas de trabalho. E o resultado era isso. Lá no capítulo 17, quando os irmãos chegaram em Tessalônica, a palavra foi essa: aqueles que alvoroçaram o mundo chegaram até aqui. Glória a Deus. Chegaram até aqui. O Espírito Santo no comando. Sempre é possível fazermos alguma coisa a mais. Amém, meus queridos? Agora, quais são os nossos desafios principais? Vamos à página de número 14. Vamos ser bem objetivos naquilo que compreendemos que realmente toca a nossa necessidade. Na página 14, o item de número 6, os desafios internos no projeto de crescimento e evangelização da nossa amada e querida Assembleia de Deus, que nós amamos profundamente esta igreja e quero dar glória a Deus por isso. Eu sou o que sou, estou onde estou, por causa do evangelho pregado pela Assembleia de Deus. Eu não posso me esquecer daquele homem que chegou lá na minha casa, nos fundos da estância do meu avô, quando nós morávamos numa casa de barro tapada com capim em Santa Fé, na beira de um açude. Foi de lá que Jesus me tirou. Papai era bêbado, inveterado, mamãe era endemoniada, a minha família toda servindo a Umbanda, dominada por espíritos diabólicos. E entrou um homem lá em casa que só sabia 2 versículos, João 3,16 e Atos 1,8, mas aquele homem estava tão cheio do Espírito Santo, que ele entrou pela porta da frente e os demônios saíram de marcha ré pela porta dos fundos. Eu penso que a minha origem se identifica com a origem da maioria dos senhores aqui. Foi lá que o evangelho pentecostal nos encontrou. Quais são os desafios que enfrentamos hoje? E nossa querida Assembleia de Deus, observe aqui na página de número 14, o item de número 6, os desafios que enfrentamos hoje para que a igreja cresça. A institucionalização da nossa igreja. A nossa igreja hoje, meus irmãos, é uma instituição reconhecida. Além de sermos movimento do Espírito Santo, nós somos uma instituição que atrai o poder público, atrai a mídia, atrai problemas, atrai dificuldades. Nós somos hoje um movimento reconhecidíssimo, onde todos querem estar perto de nós. Enfim, nós temos um peso social hoje que deve ser considerado. Muita gente espera de nós, o país espera alguma coisa a mais de nós. É um desafio que nós precisamos saber vencer e saber administrar. A igreja como uma instituição. Consequentemente, isso exige mais dos pastores, dos líderes, dos obreiros. Não somos somente um movimento, somos uma instituição. Como administrar isso? Como conviver com isso? A maioria de nós, e por que não dizer todos, somos homens simples, saído de uma vida simples. A nossa igreja se expandiu mais no período em que a nossa população era uma população rural. Já faz aproximadamente 30 anos que o nosso país é um país caracteristicamente urbano. Nós aprendemos muito bem a evangelização rural. A maioria de nós viemos do interior. Como conviver hoje com esta nova realidade, com estes novos desafios? Temos que reconhecer que precisamos vencer esse desafio para que esta instituição grandiosa não se torne uma máquina inerte, numa máquina que não produz.
Temos dois desafios: manter o que já alcançamos na igreja como instituição e fazer com que esta instituição continue produzindo. Como fazer isso? Como manter o que já temos? E o que nós temos não é pouco, glória a Deus. Deus nos deu coisas extraordinárias. Eu sempre digo que nem nós entendíamos que o nosso evangelho tão simples, Jesus salva, cura, batiza com o Espírito Santo e Ele voltará. Nem nós entendíamos que essa mensagem simples tinha tanto poder, ia produzir tanto impacto como produziu. E eu penso que nós mesmos, às vezes, estamos assustados com o tamanho da nossa igreja, porque cresceu demais, esta é a verdade. E como lidar com esta instituição grandiosa, extraordinária, que atrai pessoas inteligentes, atrai o poder público, como manter ela e como fazer com que ela funcione no tamanho que ela está. Eu repito, a graça do Senhor se fará sobre nós suficiente outra vez. Mas é um desafio que nós precisamos vencer. Especialmente os colegas da minha geração que estamos chegando agora. Estamos recebendo uma igreja linda, abençoada, uma igreja cheia, uma igreja rica, uma igreja com belos templos, com catedrais. E muitos de nós não temos ainda, esta é a verdade, não temos aquela identificação com as nossas origens. Não conhecemos, quem sabe conheçamos na teoria como foram os princípios, mas nos falta ainda a prática. Como manter esta instituição e como fazer com que ela continue funcionando. Temos os desafios de outras concorrentes. E o evangelho tem que ser pregado de todas as formas. É um desafio que enfrentamos. O desafio da institucionalização da igreja. Isso atrai a imprensa, o poder político. E o tamanho da nossa igreja desperta na natureza humana, na nossa natureza humana, a ambição. É muito grande. Eu quero a minha parte no bolo. Eu também já fiz alguma coisa. Desperta a ambição. E há dois tipos de ambição. É aquela ambição que é benéfica para a glória do nome do Senhor, que vem a glorificar o nome de Jesus. Mas aquela ambição que quer atrair os holofotes para mim. Eu tenho que ser o centro, eu tenho que ser o maior. Só que quando isso acontece, quando Jesus deixa de ser o centro, nada mais funciona. Porque a coisa só anda quando Ele é o centro. A igreja só funciona se nós estivermos na cruz. Aleluia. Jesus tem que ser o centro da instituição, porque Ele é maior. Para Ele não tem instituição difícil de fazer funcionar. Se o centro da nossa vida for Ele, se a glória for para Ele, se o poder que vem para a nossa vida sair da cruz e nós deixamos que Ele apareça, que o nome dEle seja glorificado, que Ele seja o centro, a igreja vai continuar crescendo. Agora o nosso eu tem que ser vencido. Porque a nossa igreja cresceu como cresceu, não por causa de nós. Quem faz a diferença não somos nós. Não é eu, não é o seu nome, não é o meu nome que faz a diferença. Quem faz a diferença é o nome de Jesus. Aleluia. Eu sou a estrela, não sou não. Estou enganado, a estrela é Jesus. Eu sou grande, não sou não. O grande é Jesus. Eu sou importante, não sou não. O importante é Jesus. Eu sou famoso, tenho nome, tenho status. Eu tenho que botar a minha fama, o meu nome, o meu status no lixo e deixar que o nome de Jesus apareça. Aliás, essa já é uma infecção que está querendo tomar conta das nossas igrejas, dos nossos púlpitos. Muita gente grande, muita gente famosa, muita gente importante. E o nome de Jesus onde é que está? Tem que ser do meu jeito, não tem não, tem que ser do jeito dele. Os nossos púlpitos não podem se tornar em passarela de estrelas. Tem que permanecer sendo o lugar do servo que diz: é necessário que ele cresça e eu diminua. Se ele continuar sendo o centro, a instituição vai continuar produzindo. Glória a Deus. Mas é o perigo da ambição pessoal. Essa ambição nos aparta da simplicidade.
Essa ambição nos aparta dos princípios fundamentais do Evangelho. Esta ambição humana nos aparta de uma vida simples, nos aparta de uma vida sensata, sem opulência. Aleluia. E eu repito, quando ele deixa de ser o centro, nada mais funciona. Não tem método que funcione. Não tem pregador que mova. Agora, se ele for o centro, vai continuar crescendo para a glória do seu nome. A igreja como instituição atrai o perigo da dissensão, da ambição, da dissensão. Aqueles que não têm o Espírito do Senhor, que não têm forma e nem escola, não tem formação. Na cabeça deles, uma parte do bolo que cresceu é deles, não é de Jesus. Glória a Deus. A igreja não é minha e não é sua, é de Jesus. Você não é dono da igreja, eu também não sou, a igreja é de Jesus. Quem morreu pela igreja não foi eu, não foi você, foi Jesus. Não fomos nós que morremos, Ele é o dono de tudo isso aqui. Ele é o dono da minha vida, da sua vida, do seu ministério, da sua chamada, da sua família. Ele é o dono de tudo, nós não somos donos de nada. Se você pode dar glória a Deus com esta palavra. E se você e eu não somos donos, nós temos que fazer o que Ele quer, estar onde Ele quer, ir na hora que Ele quer, ficar na hora. Não saio daqui, sai sim, você não é dono da igreja. É o Espírito Santo que te tira e te coloca no lugar que Ele quer, do jeito que Ele quer, da forma que Ele quer. Mas quando eu cheguei aqui não tinha nada, a igreja melhorou, eu e você não fizemos nada mais do que obrigação. É meu dever e seu dever trabalhar para que a igreja melhore. Estamos apenas cumprindo o nosso dever. E esta palavra agora tem endereço certo. Esta palavra que eu estou dizendo agora tem uma unção profética. Cuidado! Não esqueça que quem lhe colocar onde você está foi Jesus. E Ele lhe tira na hora que Ele quiser. Na hora que Ele quiser. Oh, aleluia. Oh, aleluia. Oh, aleluia. Oh, aleluia. Xarabacandarabarra. Xarabacandaramarra. A noiva é dele. O corpo é dele, não é nosso. Aleluia. 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 Outro desafio que temos a vencer é a nossa sobrecarga. Está aí a sobrecarga e o distanciamento da liderança. A igreja como instituição exige mais de nós. E nós somos retirados daquelas tarefas que nos fazem tão bem, por força da circunstância muitas vezes. Somos retirados muitas vezes por força das circunstâncias da oração, do jejum, da meditação, da comunhão com Deus. Porque o peso administrativo da igreja exige de nós um esforço acima muitas vezes da nossa capacidade. Uma superestrutura administrativa sobrecarrega os líderes. E o espiritual fica em nível secundário. E nós acabamos, por força das circunstâncias, delegando trabalhos que só nós podemos fazer a muitos irmãos. E são queridos irmãos, mas há coisas na igreja que só eu, que sou pastor lá de Voti, posso fazer. Porque a chave da igreja, a chave da autoridade que abre porta e fecha a porta está na sua mão, que é o líder. Deus colocou a chave na sua mão. O outro que lhe ajuda pode ser melhor que você, pode ter mais capacidade, mas ele precisa saber que a chave não está com ele, a chave está na sua mão. Foi Deus que deu. Amém? Amém. Glória a Deus. E você também precisa saber que a chave está na sua mão. Eu preciso saber que a chave está na minha mão.
E eu vou ter que prestar conta um dia desta chave. A autoridade estará. Agora a verdade é que se nós não nos policiarmos, não delegarmos coisas, e o que é secundário? O espiritual sempre é prioridade. Sempre. A oração, o jejum, a consagração é prioridade em qualquer situação, em qualquer circunstância. É Martinho Lutero que dizia: hoje eu tenho tanto trabalho que vou ter que passar mais horas em oração. O dia que ele tinha mais trabalho era o dia que ele mais orava, mais estava na presença do Senhor. Aleluia. Mas essa sobrecarga que nos distancia das ovelhas é um desafio que eu e você temos que vencer em nome de Jesus. Terceiro desafio, dentro da nossa Assembleia de Deus, o profissionalismo eclesiástico. Uma filosofia contemporânea de que pregar o Evangelho é só lá no Rio Grande do Sul, se diz pelo din-din, não é? Uma alta fonte de renda. Enquanto, biblicamente, pregar o Evangelho ainda é idealismo sacrificial. Tem gente tentando mudar isso aí, mas esse é um fundamento que não pode ser mudado de maneira nenhuma. Pregar o Evangelho ainda exige renúncia. Pelo menos pregar o Evangelho verdadeiro, o Evangelho da cruz, o Evangelho genuíno, o Evangelho que dá resultado, que toca o coração, ainda exige renúncia. Eu estou preocupado com isso. Eu estou preocupado com isso. Porque a pregadora aí botando preço para pregar. Eu não encontro base bíblica para isso. Tem nada contra os pregadores, também sou. Todos nós somos irmãos, nada contra, amém. Mas alguém tem que bradar contra essa desordem, meus irmãos. Você não tem base bíblica. Que o obreiro tem que ser bem tratado, é verdade, glória a Deus. A igreja tem que reconhecer que ele não gosta de ser bem tratado. Mas eu saí para assumir um compromisso para pregar e ter que assinar um contrato e o dinheiro já ter que estar na minha conta antes de eu subir no púlpito, eu não encontro base bíblica para isto. Ou eu não conheço a Bíblia, alguma coisa está errada comigo ou com essa turma. Nós temos que pregar por amor ao Evangelho. Nós temos que pregar por renúncia, por sacrifício. Nós já recebemos tudo o que tínhamos que receber. A salvação já é um tesouro suficientemente grande. Nós temos que ser gratos a Deus todos os dias por isso. Paulo terminou na prisão com a capa, com os livros e sem muitos amigos. Mas ele diz: combati o bom combate. E eu saio daqui desta cadeia, mas não saio para a derrota, eu saio para receber uma coroa. Você galardoado, você coroado. Esta ambição material e materialista, irmãos, tem se transformado em um veneno nas nossas vidas. E o profeta de Deus, para estar nesse altar, tem que ter compromisso com Deus. Não com o dinheiro. Com Deus, para estar livre para falar aquilo que Deus manda, aquilo que Deus quer, porque Deus se responsabiliza. Pregar o Evangelho ainda é idealismo sacrificial, onde o que conta são as motivações. Se eu estou pregando no altar para me promover, posso pregar muito bonito, mas não é o que a Bíblia ensina. E sem dúvida as minhas motivações determinam os resultados da minha prédica. Se eu pregar com as motivações erradas, Deus não tem compromisso comigo. Agora, se eu pregar uma mensagem simples, 10 minutos, 15 minutos, sem muita beleza, mas com a motivação certa, com jejum, oração, é impossível Jesus não cumprir a sua palavra. Porque a Bíblia diz que para entrar no santuário do Senhor tem que ter coração limpo e mão pura. Coração puro e mão limpa. Temos que pregar o Evangelho, mas viver o Evangelho. Temos que pregar com pureza de coração. Glória a Deus.
O que conta são as motivações. Este é um dos fatores altamente prejudicial ao crescimento da igreja. Esta visão profissional que se está tendo do ministério. Eu creio piamente que ministério ainda é vocação, não é profissão. Creio piamente que a minha vocação deve obedecer à orientação de Deus, fazer o que Ele quer, porque Ele vai cuidar de mim. Creio que Deus cuida, creio que Deus cuida do seu chamado. Não lhe deixa faltar nada, nem passar sacrifício. Quarto desafio dentro da nossa igreja, os conflitos éticos teológicos. Estas discussões daquilo que é, que não é, que pode, que não pode, só pode ser vencido através do ensino da palavra. E o ensino bíblico verdadeiro centraliza o nosso evangelho na cruz de nosso Senhor Jesus Cristo. Os movimentos que conseguem vencer os desafios contemporâneos à sua história são aqueles que centralizam os seus comprometimentos, a sua mensagem, a sua vida com tudo que vem da cruz e com o ensino da palavra do Senhor. O quinto desafio, todos nós precisamos pensar de forma planejada, de forma organizada. Temos que ter a visão do crescimento. E para termos a visão, se temos a visão, e já foi falado aqui em visão algumas vezes, glória a Deus por isso, vamos buscar, vamos planejar, vamos organizar, vamos fazer a nossa parte, fazer o possível. E o impossível, meus irmãos, o Senhor Jesus ainda faz, glória a Deus. E a necessidade, o sexto desafio é a necessidade de um adestramento em alto nível para que a igreja cresça, objetivando especificamente o crescimento da igreja. Glória a Deus. E a razão pela qual nós estamos reunidos aqui nesta escola bíblica, para sermos treinados, para que o Espírito Santo nos treine, nos ensine através da palavra. Vamos adiante rapidamente. Eu quero aproveitar os meus últimos 5 minutos e agradecer a oportunidade. É impossível nós falarmos em tudo que está aí, mas o Espírito Santo dará orientação a cada um dos seus servos, a cada irmão. Observe comigo rapidamente, nos fundamentos bíblicos e eclesiológicos da teologia do crescimento da igreja, o item número 3, os fatores eclesiológicos do crescimento da igreja. E eu quero sinalizar especificamente 2, tão somente. No 3.4 diz assim: para que a igreja cresça, ela não deve padecer de nenhuma enfermidade espiritual ou moral. Eu gostaria de dizer aos irmãos, na nossa pouca experiência do dia a dia, um dos principais trabalhos nossos como líderes, como pastores, como obreiros, preocupados com o crescimento da igreja hoje, é curar a nossa igreja. Nós temos uma linda história, mas essa história tem sido a base de guerras, de batalhas. E hoje há algumas enfermidades, pessoas feridas, que precisam ser saradas, restauradas. Há igrejas que precisam ser restauradas, saradas. Aleluia, para que haja crescimento. Quantas igrejas que não têm mais uma unidade de pensamento. E eu chego em Efésios, no capítulo número 4, e eu encontro ali pelo menos 5 fundamentos que Paulo ensina para que a igreja cresça. O primeiro é a unidade. E Paulo diz assim, que nós temos que procurar guardar a unidade. Se nós temos que procurar é porque não é algo fácil. Eu tenho que fazer força para estar junto do pastor. Eu tenho que procurar. Se eu me acomodar, ficar cada um no seu cantinho, o diabo fica no meio. Eu tenho que me esforçar. A unidade tem que procurar, tem que ser procurada. E Paulo revela lá já no final desse capítulo que o corpo bem ajustado e ligado por todas as suas partes aumenta, cresce, mas tudo começa com a unidade. Depois disso, Paulo fala na realidade dos dons ministeriais,
E o mesmo Senhor é que dá. Aquele que subiu também desceu, desceu também subiu. É Ele que dá dons à igreja. Aleluia. A realidade de dons dados pelo Senhor à igreja, dons ministeriais, homens chamados. Depois Paulo fala na maturidade. Esse ministério específico produz maturidade, procura a maturidade do corpo. Um corpo imaturo não cresce. Maturidade. E depois da unidade, do exercício de dons, da maturidade, a igreja começa a crescer porque ela está bem ajustada. Mas há um outro fator ainda, Paulo fala sobre santificação. A maturidade leva a uma vida de santificação e a igreja cresce harmoniosamente para a glória do seu nome, para a glória do nome de Jesus. É necessário, meus irmãos, portanto, curarmos a igreja de todas as suas mazelas, termos a visão de restaurar, de curar, para que a igreja possa crescer e o nome do Senhor Jesus possa ser glorificado. Quero agradecer a atenção dos meus colegas, rogar as vossas orações por esse gaúcho lá do extremo sul. Não esqueçam de orar por nós, pelo pastor Ubiratã, que lidera a nossa igreja lá no estado. Feche os seus olhos assentado como está. Eu te dou graças, Senhor, por esta oportunidade, por poder falar aos teus servos, príncipes do altar, teus filhos chamados por ti. E eu peço que a tua preciosa graça se manifeste em cada vida, propiciando a cada um a orientação necessária para vencer esta época de desafios, para que a igreja permaneça crescendo, para que o ministério de cada um cresça, para a glória do teu santo nome, Jesus. É o que nós pedimos e agradecemos em teu santo nome. Amém. Glória a Jesus.